Tinha sido convocado para a seleção brasileira há 2 convocações para as primeiras rodadas da disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas ele lesionou a coxa naquele momento, teve uma lesão no músculo posterior da coxa, ficou mais de um mês em recuperação, então agora o Bento, naquela ocasião, foi cortado da lista. Nesse momento não apareceu na lista do Fernando Diniz, mas pela lesão do goleiro Ederson do Manchester City, um trauma no pé esquerdo do goleiro Ederson, sofrido na partida entre o City e o Chelsea pela Premier League, o campeonato lá da Inglaterra. Então, por essa lesão, o Bento foi convocado pelo Fernando Diniz, já está na Granja Comari em preparação para as partidas do Brasil contra a Colômbia e contra a Argentina nesta data FIFA. Então, mais um jogador do Atlético presente em convocações nessa data FIFA. O Bento, que falou muito bem do Fernando Diniz lá quando o Fernando Diniz assumiu a seleção, né? Disse que ele elogiou o Fernando Diniz, projetou uma chance, falou que o Diniz merece, tem muita qualidade, e aí agora recebe uma chance na seleção brasileira. O Bento, que voltou a fazer grandes jogos contra o Bahia, fez uma partida muito boa, foi muito seguro nos duelos por cima, venceu todos os duelos por cima, por exemplo, e fez uma defesa sensacional no último lance da partida, num chute cruzado dentro da área do Atlético. Então o Bento, que era questionado e foi questionado pela torcida do Atlético desde que voltou de lesão, né, não vinha mostrando o mesmo nível pré-lesão, agora depois da lesão volta a ter grandes atuações e é o escolhido do técnico Fernando Diniz para representar a seleção brasileira. Vai disputar a vaga aí com o Alisson, goleiro do Liverpool, e com o Lucas Perry, goleiro do Botafogo. O Bento deve ficar no banco de reservas nas 2 partidas, mas estar lá trabalhando com a seleção brasileira é algo muito importante. E aí o Atlético também teve outros jogadores convocados, né? O Lucas Esquivel e o Bruno Zapelli, jogadores argentinos, foram chamados para a seleção pré-olímpica da Argentina. Vão disputar 2 amistosos contra a seleção pré-olímpica também do Japão nessa data FIFA. E aí o Mikael também foi convocado, está na seleção pré-olímpica brasileira. O Brasil Sub-23 não vai disputar amistosos nessa data FIFA, mas vai se preparar também na Granja Comari, vai treinar. Essa é a última convocação antes da convocação para o pré-olímpico de 2024, que aí dá uma vaga nas Olimpíadas de Paris do ano que vem. Então o Mikael com a vaga encaminhada, a mesma coisa com o Bruno Zapelli e que o Lucas Esquivel nas Olimpíadas, claro, caso a Argentina e Brasil se classifiquem para a disputa das Olimpíadas do ano que vem. Mas então o Atlético com 4 representantes, chegou até 8 em algumas convocações recentes aí, tinha Vidal, tinha Fernando Nava, o Canóbio também foi convocado, já está com a seleção uruguaia em preparação também. Então o Atlético com esses 4 jogadores, mais o Canóbio na seleção uruguaia, 5 jogadores, Furacão que mantém um bom número de jogadores convocados nessa data FIFA, mais uma data FIFA de preparação para seleções sub-23 e de disputa das eliminatórias aí para seleções principais nesse momento da temporada. Convocação mais do que merecida, como o Vincenzo falou, ele já havia sido convocado, mas acabou se machucando. E aí eu te pergunto, Dalk, pro atleta, o que representa uma convocação como essa e estar no meio de uma seleção brasileira principal? Eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que representa um alívio, né? Porque o Bento, ele é convocado, ele machuca e dele perde a vaga, né? Tanto que na outra convocação ele já estava jogando novamente e ele não é convocado. Então, tenho certeza que essa lesão do Ederson, claro, ninguém tá torcendo contra o Ederson, que é o titular da seleção brasileira hoje. E um baita goleiro. Só que ele se machuca e o Bento vem pra essa convocação, né? Um alívio muito grande, porque daí o Bento finalmente consegue chegar na seleção brasileira, consegue realizar um sonho que naturalmente vem de todos os jogadores, né? Todos os atletas profissionais têm esse sonho de defender a seleção. Então eu acho muito importante, acho bem legal pro Bento. Claro que vai ser uma experiência incrível, né? De estar junto com a seleção, de estar junto com jogadores de um nível extraordinário. E pode até melhorar pra ele também, né? Particularmente, assim, né? Porque ele também viveu um momento de instabilidade, né? Mas ele continua sendo um baita goleiro. A temporada que ele faz é incrível. Aquela falha contra o Corinthians, pra mim, não desfaz nada do que ele já fez na temporada. O tanto de defesa é incrível, claro que acontece. E é aquele negócio, né? Goleiro é o único que não pode, de fato, falhar. Né? No futebol inteiro, né? O atacante pode falhar, perder um gol e depois fazer um. Agora, se o goleiro levar um frangaço,
talvez ele possa fazer outros 10 milagres no jogo, que o time dele não vai conseguir fazer um gol, perde 1-0. O Bento comentou a sensação, né? Vamos ouvir o goleiro Bento do Atlético. Ele comentou a sensação de ser convocado para a seleção brasileira. Agora sim vai compor aí a delegação da seleção brasileira lá na Granja Comari. Já tinha saído da convocação, né? Daí acabou, no caso do Edson, acabar machucando. Eu também tive esse azar aí. Mas bom, faz parte, a gente está propício a isso e agora tem mais essa chance aí de poder representar a minha pessoa e o Atlético lá na seleção. Eu vou dar meu melhor para poder estar lá mais vezes. Tá aí o goleiro Bento, então. Dá pra projetar uma titularidade do Bento? Não agora, né? Não nesse momento, mas no futuro da seleção brasileira, mesmo tendo Alisson e Ederson como dois dos principais goleiros no mundo. Dá pra projetar uma titularidade futura, pelo menos, daqui uns anos do Bento na seleção brasileira? Acho que é natural, assim, o próximo ciclo possa ser do Bento, né? Acho que em questão de prospecto e tal, ele tá acima dos outros, né? O Alisson já tem 31, né? O Alisson tem 30. O Alisson tem 31 e o Ederson tem 30, né? O Ederson é 9,3 e o Alisson é 9,2. Exato. Então, assim, acho que o próximo ciclo de Copa do Mundo vai ser talvez o último, né? Esse ciclo que a gente tá vivendo agora, né? Que é focado na Copa de 2026, talvez seja o último desses goleiros, né? Como goleiros de seleção brasileira, né? Fala. Não, tô lendo aqui as participações do pessoal. O Rogério Coelho lembra, engraçado, o Bento falhou contra o Corinthians e o concorrente dele, o PR, também falhou, também começou a falhar. E aí o Luizinho Jensen, beijo Luizinho, que tá todos os dias aqui com a gente, tá falando, e o frango contra o Corinthians? Nada melhor que ter um bom empresário. Mas acho que a convocação dele passa pelo todo, né? Gente, e também não tem. Jogou. E exatamente, você vai crucificar o cara pelo frango, mas pensa, meu Deus, ele já fez defesa. Se fosse por um erro, ninguém era convocado, né? Meu Porque Deus do todo céu. jogador erra. Todo o Marquinhos goleiro. vive uma temporada pior do que as outras que ele vinha disputando. O próprio Casemiro. O que o Vini jogou nos últimos 2 jogos da seleção? Exatamente. Né? Pensando em seleção mesmo. Nada. O Vini foi muito mal nos últimos 2 jogos da seleção. A seleção foi muito mal nessa data FIFA, no caso, né? Nessa última data FIFA. Então, cara, o goleiro frangar vai acontecer em algum momento ou outro. Todo o cara mundo não falha vai na ser vida. 100% a vida inteira. Ninguém é 100% na sua profissão na vida, gente. É impossível. O Bento, infelizmente, nas últimas Copas do Mundo nós vimos isso, que quem tá no Brasil geralmente sai atrás de quem tá na Europa. Sim. Foi assim em 2014, se eu não me engano, foi o Vitor e o Jefferson, mas quem jogou foi o Júlio César, que tava no Toronto. Em 2018, o Alisson, tudo bem, vivendo uma temporada maravilhosa, foi o titular. Se eu não me engano, o Cássio foi catando muito aqui no Brasil, não jogou. E o Everton entrou nos últimos minutos contra Camarões, se eu não me engano, ou contra a Coreia do Sul, alguma coisa assim, acho que Coreia do Sul. Então, assim, o Bento, a partir do momento que ele for pra Europa, pro futebol europeu, começar a se destacar num campeonato português, por exemplo, que o Benfica tava atrás dele. Vai pra Inter de Milão, escuta o que pode escrever. Barcelona também sondou a situação em determinado momento. pra Se Inter destacar de no Milão. campeonato nacional que ele tá atuando, numa própria Champions League, Liga Europa, enfim. Daí eu acho que pode ser começar a ser debatido, e não pela qualidade do Bento, né? Pelo modelo de goleiros que a gente tá vendo, e o Alisson e o Ederson muito difícil eles perderem. Até 2026, muito difícil eles perderem. Muito difícil. Qualquer um dos dois. Em 2030, o Alisson e o Ederson já não tem mais necessidade pra jogar. Então, né? 38 anos. Exatamente, não tem mais. Por isso que eu tô falando, que eu acho que assim, 2026 é o última deles, né? Isso. Em 2026 o Alisson já vai estar com 33 anos, né? Aliás, 32 anos. Não, perdão, 34 anos, né? Ele é 92. 34 anos, o Ederson 33, e assim, eles podem jogar por mais tempo ainda, e é normal que eles vão jogar Goleiro por mais tempo, ainda, né? O Fábio Só tá que aí. Na seleção, o ciclo provavelmente vai ser revitalizado ali. A tendência é que depois da Copa, eu acho que os dois vão voltar pro Brasil, né? O Ederson não tem uma identificação muito grande com o clube no Brasil, a tendência é que o Alisson volte pro Inter, mas a tendência é que depois da Copa eles voltem pro Brasil, o Bento siga se destacando lá na Europa, né? A partir do momento que ele for... E eles têm futebol pra jogar na E Europa vai, há hein? muito tempo Eles ainda. podem continuar na o Europa Alisson, ali o também. O Ederson, pô, tranquilamente. o City nunca vai querer se desfazer do Ederson. E nem o Liverpool do Alisson. Então assim, eu acho que é normal que vai ter falhas, né? Pô, os caras pegaram no pé do Alisson na Copa. Nas duas, né? Goleiro que saiu sem nenhuma... O que é a maior mentira da história do futebol. Tem o grande saiu sem ponto. nenhuma defesa, não é verdade. Não, então. Toda bola que ia no gol do Brasil entrava. É que o Brasil não sofria chute, principalmente em 2018.
Tudo bem, daí vamos falar do chute do De Bruyne. Que é um golaço. E aí os caras, o Cássio pegar... Não sei, o Cássio é grande goleiro, mas a bola é muito, muito difícil. Depois mais um outro gol da Bélgica, é o gol contra do Fernandinho também, que pega o Alisson desprevenido ali. Então, ele não teve culpa, na minha visão, pelo menos. Na minha também não. Não teve culpa alguma nas eliminações daí do Brasil. Que é a mais maldoso, pega o frame da bola passando assim pela mão do Alisson e, o Cássio é mais alto, ele pegaria a bola. Tem que considerar um monte de fatores. O Alex participando por aqui, dizendo que o goleiro do Santos é muito bom também, só não vai por causa da idade. Muito Mas bom, ele o também João não é Paulo tão- joga muito. E outro que não vai por causa da idade é o Fábio, né? Mas tá catando demais essa temporada. Não, Como não, cara? não. Já tem 28 anos o João Paulo. Faz achei que era mais 200 jovem. anos que falam do Fábio da seleção e sempre teve pelo menos 5 melhores que ele. E continua tendo 10 melhor que ele esse Não, ano. mas tudo bem. Mas tá pegando bem e tal, beleza, Não, mas- pra mim, goleiro brasileiro na temporada, pra mim é o Fábio. Pra mim, ninguém joga mais que o Fábio no Brasil. Não, o Lucas Perry é mais goleiro que o Fábio hoje. Jogou mais que o Fábio. Tem uma temporada melhor que a dele. Eu acho que não, porque o Lucas Perry tem muita falha. O Fábio praticamente não falhou. Mas se for pegar as falhas do Perry, Internacional, que é um lance meio bizarro ali, que ele se perde ali com a bola e tal. Cuiabá. Depois, Cuiabá, dá pra questionar o lance com o Grêmio também ali, mas também não são os dois falhas. gols do... É que o Soares fez 3. Em 2 gols do Soares dá pra criticar o Perry. O Everton não é mais goleiro que o Fábio? Perdão, TT. O Everton não é mais goleiro que o Fábio hoje? É muito mais. Eu acho. Mas eu acho que vive a pior temporada dele desde que ele tá no Palmeiras. Nossa, mas a fase recente do Everton é muito boa, cara. Sim. É muito boa. Teve um momento de instabilidade, assim como o Fábio já teve vários na carreira dele. Né? E esse ano, beleza. Só que daí a gente fala muito do Fábio por quê? Porque é campeão da Libertadores também. Tá lendo ali. E o Fábio já teve algumas falhas na temporada também. E é normal, acho que acontece, cara. Não, acho que o Fábio é um grande goleiro a nível nacional, mas acho que o Fábio nunca foi um goleiro a nível seleção de fato. Pelo menos essa. Mas, a minha por opção. exemplo, em 2014, que pra Copa foi o Vitor e o Jefferson, eles são mais goleiros que o Fábio, na tua visão? Pra O mim, o Jefferson Vitor foi. era muito mais goleiro que qualquer um. Pra mim, o Vitor, né, no Brasil ali, 2012, 13, 14, ele foi o melhor. Pra mim, o Vitor foi o melhor. O Jefferson, questionável, mas grande goleiro. Sim. Né? Todos são. Tem a discussão? Não, tem a discussão. E o Jefferson já tinha mais essa experiência de seleção, né? Sim. E eu acho que isso acaba pesando também, né? Tô dando risada aqui, porque é cada coisa que escreve no nosso chat, gente. O Rodrigo Fortoso. Atualmente, o João Paulo é o melhor goleiro do país. Só está em um time que não ajuda. O Slimaninho dizendo que o Muralha, no auge, pegava uma bola do De Bruyne. Por isso que eu tô rindo. O auge do Muralha foi de É seleção espetacular. brasileira, né? Tanto que ele foi pra seleção. O auge do Muralha realmente foi de seleção brasileira. Ele disputava com o Everton ainda, o Everton no Atlético em 2016, o E Muralha aí no Flamengo, eles disputavam essa vaga na seleção brasileira. E aí o Guilherme Dantas fala aqui, frango do Bento? Imagina o Lampoli, ia ter que mudar de profissão. Só uma questão aqui do João Paulo, que é bizarra essa questão, porque quando o João Paulo saiu do time, o Santos levou 7. Ele voltou, o Santos toma Começou a pouquíssimos ganhar, gols. né? É bizarro. Não. Pois é. Ano passado, aquele Coritiba e Santos, né? Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Coritiba tem pelo menos 7 chutes a gol, Ele 8 catou chutes a muito gol. aquele jogo, cara. E o Coxa ganha de 1-0, merecendo fazer muito mais. E aquela classificação do Santos para a próxima fase foi muito por conta do João Paulo, né? Pelo que o cara catou em Curitiba. E o goleiro Cleiton? Só pra deixar o questionamento. Deixa eu TT falar, deixa eu TT. Porque preciso ir pro intervalo, gente. Assim, Clean sheets? mas exatamente, o Cleiton é líder em jogos sem sofrer gols. É líder em jogos sem sofrer gols no Brasil. Claro, ele não tem o mesmo nível desses jogadores, mas assim, não, ele também não tem nível de seleção, mas é um cara que a gente vê que é muito criticado, até demais pelas torcidas no Brasil, e também é um jogador que merecia um elogio nessa temporada. Só Vem antes do muito bem. intervalo, você não quer contar rapidamente a história